Cara, isso daí é... Assim, existe uma diferença fundamental entre ChatGPT e DeepSeek na maneira como eles funcionam? O que eu ouvi falar? O DeepSeek ele é muito mais barato para se usar. Mas aí vocês que são os especialistas, vai. Vamos começar por essa branda e depois a gente vai para geopolítica. Pô, vamos lá. Pode fazer pergunta fácil também, Tá bom, ao tá longo bom. do programa. Tá bom. Liberado. Tá. Mas, é o seguinte. O DeepSeek é totalmente diferente da OpenAI na questão de que a OpenAI, para você usar, você tem que usar pelo canal da empresa. Então, eu pago a empresa, se eu sou um assinante, ou entro lá no site da empresa ou no aplicativo da empresa. O DeepSeek, não. Você pode usar pela empresa, você vai lá no site, mas você pode baixar o software, né, o treinamento do DeepSeek e implementar você mesmo no seu computador, no seu servidor, onde você quiser. Tá? Você pode, inclusive, criar um aplicativo do Flow AI, onde você pega todos os episódios que você já fez, transcreve, treina o DeepSeek com esses episódios e você cria o seu próprio servidor e começa a fazer, as pessoas podem fazer perguntas, relembrar o episódio favorito. Nossa, isso é legal. Posso pra perguntar, cacete. o Álvaro já foi quantas vezes no Flow? E aí ele vai falar e te contar direitinho, entendeu? Então, o que é legal do DeepSeek é que ele é modelo aberto, open source, que você pode customizar e você tem um controle, né? Você pode criar a AI do Flow e as pessoas acessam através do seu computador. Eu sou entusiasta do modelo aberto. Alguém de open tem que source, comprar o... Não, porque é open source, então não tem que comprar, só baixa. Só pagar não, só baixa. Agora, a OpenAI está dizendo que vai lançar a aberta dela também, né? Porque ela viu que o negócio está dando certo. Então, está dizendo que até daqui a pouco, talvez em um mês ou antes até, solte a versão aberta da OpenAI, tá? Mas é uma empresa que não tem... A matriz dela não é aberta. O DeepSeek é. Apesar da OpenAI chamar OpenAI, não né? é open. Ela não é open. Mas a do DeepSeek, ele é fundamentalmente uma empresa que desenvolve uma AI que é aberta. E existe a gente corre o risco de viver uma espécie de guerra fria com essas empresas aí dominando o mercado e, sei lá, possivelmente surgindo outras e mais polos e sei lá? Bom, a gente já está vivendo uma guerra fria. Aliás, fria é bondade nossa, né? Porque não dá tão fria assim, não. O que está acontecendo é os Estados Unidos baniram a China, né, do desenvolvimento de inteligência artificial. Você não pode vender chip para a China, não pode vender software. Você não pode vender basicamente nada que possa ser utilizado no desenvolvimento dos chips de última geração. E essa é uma medida, ela é drástica, não é muitas vezes na história, né, fora de uma situação de guerra, que você tem uma barreira tão clara assim. A barreira não está funcionando como esperado, inclusive pessoas que eu conheço já me falaram que você compra hoje chip da NVIDIA na China pelo mesmo valor que você compra nos Estados Unidos, às vezes até mais barato, o que significa que está chegando, mas a ideia é essa, assim, não deixar a China chegar próximo do nível de desenvolvimento de IA dos Estados Unidos. Isso é guerra. Olha, a China está um pouco atrás dos Estados Unidos. Ela não tem acesso aos chips da NVIDIA, que são realmente os melhores, né? Mas tem todo um cenário hoje de chips chineses que não são tão bons quanto o da NVIDIA, mas que os chineses estão fabricando, de várias marcas, tá? E eles estão usando esses chips que são de segunda linha para treinar IA. E a consequência disso é que o treinamento é muito mais barato. Pode demorar mais, pode não ter a eficiência que tem a eficiência de um chip da NVIDIA, mas com esses chips e com os chips da NVIDIA que conseguem chegar, eles estão se virando, tá? Então, a ideia era que a China estaria 3 ou 4 anos antes dos Estados Unidos. Hoje eu já acho que está 1 ano e meio antes dos Estados Unidos, especialmente depois do DeepSeek, e com chances de fazer o alcance ali, de chegar onde os Estados Unidos estão. Quando saiu o DeepSeek lá, surpreendeu alguém?
o mercado inteiro se surpreendeu, né? Porque ninguém estava esperando. Até foi engraçado, né? Eu fui para o Fórum Econômico Mundial em Davos, e em Davos só se falava que a guerra de IA era uma guerra de infraestrutura. O Trump tinha anunciado que ia investir 500 bilhões de dólares, né? Não era o governo dos Estados Unidos, mas um consórcio chamado Stargate, com a OpenAI e outras, que iam construir uma mega infraestrutura, inclusive parte dela subterrânea, né? Para ser protegida de bomba e qualquer coisa do tipo. E isso era assim, a premissa era, quanto mais estrutura, mais data center, água e energia, mais poderosa é a sua IA. E o que o DeepSeek mostrou é que há outros modelos, entendeu? Que você pode criar uma IA muito poderosa, pode não ser a top de linha, mas ela é boa o suficiente, sem ter que fazer a corrida necessariamente de volume de infraestrutura, que continua importante, tá? Mas o modelo ele pode ser outro também. E aí, quando o DeepSeek apareceu, isso aí derrubou no dia as ações da NVIDIA, caíram todas, várias ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos caíram e deu uma chacoalhada nas premissas. Hoje elas ainda estão aí, acho que infraestrutura continua sendo o gargalo, mas não é exatamente como estava se dimensionando, que era construa um data center monumental e você vai ser o líder de IA. Não é o caso. A DeepSeek acabou de provar isso. Entendi. Quem são os jogadores desse tabuleiro aí? Vai lá. Olha, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu acho que assim, os Estados Unidos e a China são evidentemente os dois jogadores principais. E a gente tem aí, como o Ronaldo colocou muito bem, uma guerra que nem é mais fria, tá? E você tem aí uma declaração de guerra explícita do ponto de vista comercial, e isso gera uma tensão que consequentemente polariza, né? Toda vez que você tem dois players importantes brigando, o mundo acaba forçado a tomar partido, e aí você começa a ter uma polarização que às vezes é até interessante, tá? Por exemplo, a União Soviética não teria sobrevivido tanto tempo se não existisse uma tensão tão grande com a OTAN capitaneada pelos Estados Unidos e assim por diante. Então, a gente sempre tem que pensar que essas estruturas bipolares, às vezes elas interessam as duas partes. Mas feito esse introito, eu acho que o ponto que é assim, importante pensar para a gente falar quem são os players é que existe uma cadeia logística da produção no Ocidente que envolve maior número de players do que, por exemplo, no Oriente. Entendi. Então, no caso de infra, que o Ronaldo colocou muito bem, é algo que ao longo do tempo segue muito importante, mas a gente vê hoje em dia que existem alternativas. A gente tem que pensar o seguinte: a produção dos microprocessadores, o chip, ela é uma das produções mais complexas do mundo. E essa produção é complexa não simplesmente porque algumas empresas dominam a capacidade de empacotar transistores no menor espaço possível, mesmo que isso envolva uma série de fenômenos quânticos complicados e elas têm que resolver um monte de problema lá. Não é só isso. É que você precisa, por exemplo, pegar uma placa de silício ou outro material e fazer o etching, o desenho nela. Você precisa fazer coisas assim, que é marcar onde vão entrar esses processadores e tudo mais. Então tem uma empresa holandesa chamada ASML que é a principal na técnica mais avançada de você criar as bases para a empresa mais avançada nos chips, fazer os chips. Tá? Então, a ASML cria esse negócio chamado etching, que é o desenho do chip, usando uma técnica chamada EUV, que é uma litografia por ultravioleta extrema, que vai levar um componente que vai ser usado pela TSMC, que é a empresa de Taiwan, que é, em última análise, grande parceiro do Ocidente ali na fronteira, ou talvez dentro da China. Há debate sobre isso, que vai produzir outras também, mas sobretudo ela hoje em dia a principal empresa disso. Até o discurso do Trump hoje à tarde mencionou ela. E aí você tem atrás dessa dupla, que é a dupla mais visível, algumas outras. Então, por exemplo, os alemães, que tem a Carl Zeiss, que é uma empresa de lentes, né, de óculos e tal, super importante. Existe uma lente específica da Carl Zeiss que é usada para um processo que vai levar o etching, uma marcação do negócio que o holandês vai fazer. E é uma loucura, tá? O negócio funciona o seguinte, é como se fosse uma bomba,
muito assim, que é explodida, olha que loucura, num espaço microscópico, e essa explosão gera um plasma e há um raio de plasma que marca o negócio, que marca, né, a placa de silício, e esse raio de plasma ele só marca o silício com precisão porque os espelhos mais precisos do mundo, as lentes mais precisas do mundo, são produzidas pela Carl Zeiss. E aí, do outro lado, olha que loucura. Que loucura. E aí você tem um negócio que é o seguinte, os chips de antigamente, eles eram bidimensionais. Agora eles são tridimensionais, tá? Eles vão ganhando camadas que vão empacotando mais coisas dentro. Então, quando a gente fala que um chip, por exemplo, tem 4 milímetros, não é que ele tem 4 milímetros, quer dizer que existe 4 nanômetros. Existem 4 nanômetros de distância entre um microprocessador e outro. É o espaço intermediário, tá? Então, é toda uma questão de fazer um origami. E aí tem uma empresa japonesa específica que é a especialista numa máquina de fazer origami. Então, no final das contas, a grande diferença é que o Ocidente tem, no mínimo, Estados Unidos, que é o grande consumidor, Holanda, Alemanha e Japão. Enquanto a China também tem os seus parceiros. Mas dado o embargo, é um embargo histórico, a China internalizou mais dessa produção e, consequentemente, está matando no peito boa parte. Então, Huawei e outras empresas chinesas estão se dispondo a desenvolver tanto a máquina de litografia, que é essa que faz o desenho no negócio, quanto a máquina que vai fazer a própria estrutura do chip, a propriedade intelectual, o design do chip, quanto a fabricação que seria da TSMC lá na China também, e assim por diante. Então, a China tem uma cadeia logística de produção menor, porque as empresas embargadas fora acabaram todas impedindo esse desenvolvimento em diferentes partes dessa cadeia. Entendi. Lá, então, eles resolvem tudo dentro de casa. Isso é... Resumindo isso. Né? Isso é... Bom, vamos lá. Eles são bons em fazer umas engenharia reversa também, não são? Os chineses? São. Até o Álvaro esteve na China agora há pouquíssimo tempo, Você né? foi 1000 vezes também. Mas o que acontece é o seguinte, são até um ponto porque eles copiavam, o Japão fez muito isso, né, na década de 70, eles copiavam modelos americanos, só que a partir de um determinado momento eles começaram a inventar, a fazer eles mesmos, né? Então, por muito tempo, a China foi aquele sinalzinho made in China, né? E agora é cada vez mais designed in China, né? Então, a ambição e a mudança que eu acho que aconteceu foi essa, de que os chineses hoje, eles também são criadores, né? E estão na liderança de várias áreas. Por exemplo, drone chinês é difícil de você competir, ainda mais com a questão da manufatura e do design com os drones chineses. E em IA e chip está começando a virar isso. Porque o Álvaro citou várias empresas, né? A japonesa, a holandesa, a alemã, todas têm uma coisa em comum. Nenhuma pode fazer negócio com a China. Elas estão banidas, né, por causa do posicionamento dos Estados Unidos. Então, eles estão desenvolvendo a própria cadeia de produção e os próprios mecanismos. E os Estados Unidos achavam que eles estavam bem para trás. E não estavam tão atrás assim. Hoje já tem chip chinês que você consegue usar para treinar IA. E chip hoje é a grande escassez, né? Você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar, está todo mundo atrás de chip. Eu conversei esses dias com o pessoal lá de Goiás, do CEIA, que é o principal centro de inteligência artificial numa universidade no Brasil, lá, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. E eles falando assim, pô, a gente está cheio de projeto aqui, está faltando chip, está faltando infraestrutura. Então, todo mundo está atrás dos chips. Esse é o santo graal que está todo mundo buscando para poder Os treinar. Os bilionários devem estar olhando para esse lugar aí também para ficar mais ricos ainda, né? Porque, bom, você falou, escassez, né?